Vocês estão abençoados? É bom estar aqui, né? É muito bom estar aqui na casa de Deus. E hoje é como uma grande alegria para mim estar sempre aqui falando de Deus, da palavra dele. E estar aqui ministrando para a igreja é uma honra. E nós sabemos que esta igreja é bem alimentada. Ela recebe sempre palavras de muita dose espiritual, de conteúdo bíblico, e é uma grande responsabilidade. Mas eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Nós vamos ministrar sobre a sua vida, única e exclusivamente a palavra de Deus. E Ele vai falar comigo e, consequentemente, vai falar com a igreja. Amém? O pastor Wilson está chegando. A pastora Noemi já deu o recado, ele mandou uma mensagem. Que bom que ele está chegando. Com certeza vai vir exalando, transpirando, pingando a unção de Deus, porque eu nunca estive ali, mas só de ver alguns vídeos, vocês devem estar acompanhando, é tremendo, é uma coisa divina, né? Passar por aqueles lugares. Eu tenho certeza que a igreja de Ribeirão vai ser muito abençoada com as palavras e as experiências que os dois pastores que ali estão vão trazer, o pastor Wilson e o pastor Daniel. Amém? Queria deixar essa palavra de gratidão a Deus, a Ele. Transformados pelo Espírito. Repita comigo essa palavra. Transformados pelo Espírito. Eu tenho um caso de amor com o Espírito Santo. E não é errado eu dizer isso. Mas eu amo. Eu tive muitas oportunidades na vida, apesar de ser novo, me considero novo, muito jovem, 43 ainda, de desanimar, de parar, apesar de ter nascido no berço evangélico, apesar de tudo, eu tive muitas oportunidades para desanimar, para parar, tive muitas oportunidades para dizer, eu não quero mais, isso é coisa de doido, isso não faz sentido. Mas eu tenho certeza que sempre, em todas essas oportunidades que a minha carne, ou seja, o meu corpo, a minha mente humana, desejou isso, eu tive a intervenção do Espírito Santo, esse que mora dentro de nós, e eu tenho certeza que foi Ele. E Ele sempre dizia e vai continuar dizendo, ande um pouco mais, caminhe um pouco mais, persista um pouco mais. E não é diferente a minha vida da sua vida. Não é diferente a minha posição da sua posição. Nós estamos todos aos olhos de Deus. Então, se isso aconteceu comigo, com certeza acontece com você, já aconteceu, e se não aconteceu, pode acontecer. E essa palavra vem neste dia, neste momento, para nos deixar um pouco mais preparados para essas ocasiões. Porque como igreja, nós somos e devemos de ser transformados. Mas transformados como? Transformados pelo Espírito. E o que significa isso? Isso significa uma transformação de dentro para fora. É diferente nós sermos transformados de fora para dentro. Dá para se transformar de fora para dentro. Mas a transformação que eu estou falando aqui hoje, entenda como mudança, entenda como transformação, é uma transformação de dentro para fora. Ela é um pouco mais profunda. E eu quero me basear no texto de Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 7. Quero ter esse texto como um texto base para o discorrer desse assunto hoje. Aprender um pouco com o apóstolo Paulo sobre esse momento Espírito Santo. Às vezes as pessoas confundem muito. As pessoas misturam muito. Tanto para mais quanto para menos. As pessoas às vezes têm medo. Escute isso que eu estou dizendo, medo. As pessoas às vezes têm resistência.
Ou às vezes as pessoas exageram demais. E talvez por esse exagero, outros têm medo. E assim vai. E se nós ficarmos discutindo isso, vai ser um assunto sem fim. Mas Deus vai nos dar hoje uma graça e nós vamos entender um pouco mais disso. E eu tenho certeza que no final dessa mensagem, nós teremos a certeza que estamos transformados pelo Espírito. Amém? Então, acompanhe aí comigo a leitura. É a NVI essa? É? Ok. NVI. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, é um diálogo: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo disse: que batismos vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Disse-lhe Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Verso 5. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, e eram ao todo uns 12 homens. Amém. Aquele batismo que os homens conheciam e que Paulo, logo quando chegou na cidade de Éfeso, perguntou-lhes, era o batismo de João Batista, que João Batista estava anunciando lá atrás, quando ele vinha na frente de Jesus, anunciando que viria um, nascido de mulher, mas concebido pelo Espírito, e todo aquele que nele cresce, deveria descer as águas por imersão, e o reflexo desse batismo nas águas é um reflexo externo, apesar dele ter um sentido e uma representação de nascimento novo, de nova vida, e isso é fato, é real, mas ele é um batismo que representa a morte de um velho homem, aquele que você era, porque você aceitou se batizar, porque você está consciente de que aquela vida que você levava, ela era uma vida vazia, uma vida sem Cristo, e a partir de então você conheceu Jesus com mais profundidade, se relacionou com Jesus através de uma palavra, se relacionou com Jesus através de um estudo, conheceu Jesus, aceitou Ele, falou assim, eu já conheci esse Jesus, mas agora eu tenho Ele como Salvador da minha vida. Então eu vou me batizar. Então esse batismo que Paulo estava dizendo era, eu vou batizar, vocês são batizados nesse batismo. E qual batismo? Era uma dúvida. Em qual batismo vocês foram batizados? Nós fomos batizados, eles foram categóricos, a igreja de Éfeso era uma igreja sadia, então eles foram categóricos em dizer, não, nós somos batizados no batismo de João, aquele que elimina os pecados, que morte para os pecados, e nascemos uma nova vida. Mas Paulo, como entendedor da palavra, e alguém que estava preocupado com o andamento daquelas vidas, e quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos de um ser sobrenatural, a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a tricotomia divina, ou seja, o Espírito Santo é aquilo que toca a alma. O Espírito Santo é profundidade do Evangelho dentro da sua vida. O Espírito Santo é um fortalecimento sobrenatural que Deus nos deixou pela palavra de Jesus, lá no livro de João, no capítulo 14, verso 20
24 ou 25 ou 26, não me lembro bem qual, mas é um desses 3 versos. E Jesus ainda vivo, não tinha morrido, não tinha partido, não tinha ressuscitado. Ele era Jesus homem, 100% homem, mesmo sendo Deus, mas naquele momento era 100% homem. Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um chamado Consolador, o Espírito Santo. E aquilo foi uma promessa. E esse Espírito Santo é o que move as nossas vidas. Este Espírito Santo é aquele que quando você levanta, você sente uma coisa boa, você sente algo diferente, você fala, hoje é um dia bom, hoje eu estou sentindo bem, as coisas estão bem para mim. É porque esse Espírito Santo está se movendo dentro de você, e eu estou hoje falando para a igreja muito abençoada. Esse Espírito Santo é que tem te protegido, tem te dado força, tem te dado vigor, ele tem mexido com o seu ser, e às vezes você fala, não entendo o que está acontecendo, mas está acontecendo algo diferente na minha vida, desde que eu comecei a caminhar com Deus um pouco mais perto, eu sinto que as coisas estão caminhando. O contrário também é verdadeiro, mas eu não quero me atentar para o contrário hoje. Você já entendeu que tudo aquilo de errado que acontece também é a falta dele. É o inimigo trabalhando, mas eu quero me ater hoje para o lado dele. O apóstolo Paulo, talvez, estava com a mesma preocupação com a minha hoje. E até com a de Deus, porque se a palavra de Deus veio nos alertar sobre a presença do Espírito Santo, é porque Deus está olhando e dizendo, eu quero e eu preciso adornar a minha igreja. Adornar parece uma palavra antiquada, adornar parece uma palavra do passado, mas ela cabe bem para esse contexto. Adornar é preparar com delicadeza e com detalhes, mesmo que simples, mas atentos a todas as posições. O adorno não importa onde ele está, e nem por quem foi feito. Se for um adorno, todos vão ver. O adorno não é aquele negócio da aparição estrondosa. Não, o adorno é algo diferenciado, clínico, clean, objetivo, delicado, mas que todos observam e enxergam. Então, o Espírito Santo é um adorno. E Paulo estava preocupado porque quando ele saiu lá de Cesareia, ou da Síria, ele estava sobre as cidades superiores, fazendo a sua viagem missionária. Ele deixou uma experiência lá, muito interessante, que está registrada no livro de Atos, um capítulo antes, 18, do verso 24 ao verso 27. Essa é uma comparação que nós possamos fazer com a nossa igreja de hoje. Você pode fazer essa comparação dentro de você. Você pode trazer esse pensamento para dentro de você e vai dizer, será que eu não estou mais ou menos desse jeito? Que jeito? Vamos ler. 18, 24. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado em Éfeso. Essa mesma cidade que Paulo estava. Paulo tinha chegado. Ele falava muito bem. Ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo. E os seus ensinamentos a respeito de Jesus era errado. É isso? Não. Era correto. Não está ali o texto. Era correto. Porém, entretanto, todavia, contudo, e assim por diante, conhecia somente o batismo de João. E essa palavra conhecia somente vem como uma negativa. Eu não sou professor de português, mas a gente pode entender.
que conhecia somente, nós podemos entender que é uma negativa, um algo a menos que aquele homem com as características dos versos anteriores tinham. Ponto. E ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar. Então, o levaram para casa deles e lhes explicaram melhor o caminho de Deus. Antes de eu entrar no detalhe, eu queria fazer a comparação com você e fazer você refletir comigo. Todas essas características de Apolo, um pouco antes de Paulo chegar em Éfeso, então eu posso entender que aquele tema era um tema que já vinha acontecendo na cidade de Éfeso, e Paulo tinha passado na cidade de Éfeso há um tempo atrás e pregado o evangelho, feito uma proclamação divina de Jesus Cristo, e o povo tinha aceitado, e a igreja estava igual nós aqui estamos hoje, reunida e viva, porque a palavra de Deus estava plantada. Mas como em todo processo, sempre precisa fazer um refino e um ajuste fino e algo diferente, porque conforme os tempos vão passando, a gente precisa melhorar e caminhar mais. E esse era o intuito do Evangelho de Jesus, ser proclamado, ser levado e ao mesmo tempo ser criado robustez nas pessoas para que elas continuassem a pregando e que elas não viessem a morrer. E eu quero abrir o primeiro parênteses aqui, o entendimento meu dessa palavra, eu creio que é um entendimento que Deus me deu, é que se nós não estivermos com o Espírito Santo vivo dentro de nós, ou seja, nos transformando de dentro para fora, nós corremos um sério risco de morte. E a morte, eu não estou falando de morte terrena, eu estou falando de morte espiritual, de morte de vida cristã. Você pode olhar para a esquerda, você pode olhar para a direita, você vai sentir falta talvez de alguém que já passou por aqui e porventura não está. É porque morreu na caminhada da fé, faltou o Espírito Santo, deu uma brecha, e não é diferente disso. A gente sempre dá, o mundo tem, eu costumo dizer, que o mundo tem como é que chama aquela ferramenta? De arrombar a porta. O mundo tem um pé de cabra. Obrigado, irmão. O mundo tem um pé de cabra. E todo dia ele fica botando na porta e querendo abrir a nossa porta. A porta é o coração, nós somos o coração, e a porta é a entrada para o coração, para os sentimentos. E às vezes desistir, mas nesta noite nós estamos lembrando, relembrando, nós estamos reforçando, estamos recebendo de Deus essa inspiração dEle, essa reflexão dEle para dizer: Senhor, proteja a minha porta, proteja o meu coração, infla a minha vida com o Teu sopro e mantenha o Teu Espírito Santo dentro de mim. Amém? E Paulo, quando deve ter ouvido a história, porque ele chegou, alguém deve ter contado: olha, Apolo estava com um problema que tinha acontecido há pouco tempo. Mas como? Ele era um homem de conhecimento profundo na palavra. É isso que está escrito ali, ó. Vamos comigo. Ele falava muito bem, ele conhecia a Escritura, ele era muito instruído no caminho. Não, parece comigo, parece com você. Ele não, porque às vezes as pessoas acham que não, só serve para aquele cara que está arrebentado lá na rua, que não conheceu Deus, que não ouviu. Não, é para nós. O Espírito está falando comigo, está falando com você. Ele tinha um conhecimento. Põe para mim aí o verso 25. Ele tinha um conhecimento profundo. Ele tinha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. É o 24, desculpa. O 24. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo.
Ele conhecia. Ele sabia o caminho. Então não basta nós conhecermos e sabermos o caminho. Não basta nós termos um conhecimento profundo. Nós precisamos o algo mais, o plus. Nós precisamos subir o degrau, subir a régua da exigência da nossa vida cristã. Nós não podemos nos sustentar somente pelo relacionamento entre os irmãos. Isso é uma glória, é muito bom. Eu estou muito feliz de falar em relacionamento. Eu queria deixar uma palavra de gratidão com os irmãos, os amigos da nossa célula, lá do nosso grupo que está aqui hoje. A Elô, a Bruna, o Elcio, a Marinês. São pessoas que estão caminhando com a gente, conhecendo um pouco mais toda terça. Estamos lá trabalhando, estamos lá lendo, estudando e nos relacionando, mas isso não é suficiente. Isso é um grande ganho. Porque o relacionamento horizontal é que forma a igreja. E o relacionamento vertical entre você e Deus é que sustenta a igreja. Não adianta nós fortalecermos os relacionamentos somente entre eu e você. Que bom que nós temos relacionamento, que bom que somos amigos, dependemos da mesma fé, vivemos a mesma fé, reunimos para almoço, para churrasco, reunimos para festa, para eventos na igreja, os assuntos são os mesmos, as bênçãos são as mesmas, os nossos filhos compartilham de tudo que são os mesmos, isso é maravilhoso. Mas nesta noite, eu vim aqui para te dizer que Deus está exigindo um pouco mais de mim e exigindo de você um pouco mais, que você suba um pouco mais a sua régua espiritual, que você suba um pouco mais no teu patamar cristão, para que você se sustente nessa vida de uma maneira espetacular. Está feita a comparação, então vamos agora para o desenvolvimento. Eu queria que você entendesse que Apolo e aqueles homens, aqueles discípulos, eram igual a nós. Eles conheciam tudo e sabiam tudo. Mas tem algo a mais no final do verso que eu entendo como uma palavra de experiência para nós fazermos no nosso dia a dia. Priscila e Áquila eram experientes com Paulo, eles caminhavam com Paulo. Igual a gente que gosta de caminhar com o pastor Wilson, que gosta de conversar com ele, que gosta de andar com homens de Deus, então você acaba pegando aquela experiência. Eu, por exemplo, estou há 3 anos aqui, e eu aprendi algo com ele que eu não esqueço mais. Desde o dia que eu cheguei aqui, ele sempre fala assim para mim, vamos caminhando. Ele nunca me dá um ponto e nem me joga lá na frente, ele só fala, vamos caminhando. Isso é uma benção, porque foi trabalhando a ansiedade do meu coração, foi trabalhando uma experiência diferente. Às vezes eu falava assim, nossa, mas eu queria ouvir outra palavra dele. Mas eu saía e ficava pensando, falei, não, essa é a melhor palavra, porque isso aqui tem um prazo médio longo muito bom. Caminhar com homens de Deus é especial. E eu estou fazendo essa comparação para você entender que Áquila e Priscila e Áquila, caminharam com Paulo, entenderam e conheciam. Paulo não estava ali, mas eles pegaram e falavam assim, olha, Apolo, vem cá, vamos lá para casa. E eu separei 2 pontos para a gente desenvolver o que significa levaram para casa. Repita comigo para você gravar, levaram para casa. Mais uma vez, levaram para casa. Nessa mensagem, levar para casa significa 2 coisas. A primeira coisa é, a experiência com o Espírito Santo é interpessoal entre você e Deus. E Ele. Entre você e o Espírito Santo. Não adianta eu chegar em você e dizer, ó, eu sou mais espiritual que você, eu sou melhor que você, porque eu conheço o Espírito Santo, anda comigo, eu ouço a voz dele, eu sinto ele, ele me direciona. Ok, isso é maravilhoso para mim, mas não serve para você. Eu nem deveria falar isso se isso realmente acontecesse, porque isso denota uma situação
de minoridade, você vai estar diminuindo a sua vida espiritual. Talvez você sinta, nossa, ele ouve, ele sente, e eu não faço nada. Eu não sinto nada, eu não ouço nada. Engano seu. Às vezes Deus já está falando, Ele está direcionando, você só não está discernindo. Você está até fazendo, mas não entendeu o que foi Ele. Porque Deus faz e cria os momentos especiais conosco através do momento interpessoal entre você e Ele. Primeira coisa, quando eles entenderam que levar Apolo para casa, eles foram instruir Apolo sobre a presença do Espírito Santo. Estar em casa, no momento, nos dias de hoje, é você se separar, sair dos problemas, sair da sua vida comum, sair da sua experiência de homem, de levantar de manhã, de tomar o seu café, de sair para o seu trabalho, pegar no seu carro, passar nas mesmas ruas, chegar no seu trabalho, parar numa vaga, sentar na mesma cadeira, vir na igreja à noite, e vai pensando, isso é a coisa terrena. O relacionamento entre você e o Espírito Santo é uma experiência sua, única, é uma experiência que não serve a minha e nem a sua para mim. E relacionamento é algo muito importante. Eu fui ver a palavra relacionamento, ela deriva de um latim relatio, que é relatar, é conversar, colocar os fatos, ouvir, receber a contrapartida, devolver de novo, relatio. Eu relato, você relata, eu relato. Repetir, está lá no dicionário, pesquisa lá. Esse é um relacionamento. E quando eu estou buscando melhorar o meu relacionamento com Deus, eu não crio um momento de relacionamento. Eu faço o que eu tenho falado aqui, que eu falei aqui agora. Eu levanto, eu acordo, eu vou trabalho, eu sigo, eu vou. Os problemas na cabeça, telefone, a gente tem que administrar isso tudo. Eu estava lendo uma matéria, você deve ter lido, porque essa semana falou muito sobre isso. Diz que o New York Times, aí você pode pensar, a Folha, foi uma matéria dos Estados Unidos, então eles falaram o New York Times. Mas a Folha, o Estado, qualquer jornal hoje, tem 10 mil vezes mais informação para você consumir do que alguém da área moderna, da antiguidade, do século XVIII, consumia em um ano. É um dia de jornal, você tem muito mais informação para consumir do que o cara do século XVIII consumia em um ano. É muita coisa para administrar. E o Espírito Santo? E o Espírito Santo? E nesta noite Deus está falando no meu coração e no seu coração. Como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? E quando eu falo Espírito Santo, eu disse que Deus é um ser tricotômico. Ele escolheu o Espírito Santo para você se relacionar. É com o Espírito Santo que você chega a Deus. É através de Jesus, é através do Espírito Santo e é através de Jesus que você chega a Deus. E o Espírito Santo? Como você está? Você está orando? Você está conversando? Você está se relacionando? Você está falando, relatando, está esperando ele falar também e devolver aquela resposta que você às vezes não queira, mas é aquela que ele quer que você atende. O Espírito Santo está aqui nesta noite, está aqui neste lugar, e eu tenho fé de que ele está batendo na sua porta. Eu fiz uma brincadeira hoje no meu Instagram, no meu Facebook, para convidar uns amigos para vir aqui. Vou convidar vocês. E eles têm um pouco de medo de vir na igreja, não sei porquê. Mas eu falei, vou convidar vocês de uma maneira divertida. Vocês vão lá. Toque, toque, alguém está batendo na porta. É o Espírito Santo que está batendo na porta. E nesta noite ele está batendo na nossa porta aqui. Está dizendo, eu quero um relatio com você. Eu quero me relacionar com você. Irmão, irmã, eu estou te dando autoridade hoje, como os filhos de Deus. Eu estou transmitindo a você o conhecimento de autoridade que você tem para ajoelhar lá na sua casa, no seu quarto, na sua sala, e conversar com o Espírito Santo.
bater um papo com Ele, dizer: Espírito Santo, eu quero sentir a Tua presença, dirige a minha vida. Porque, como eu disse no começo da mensagem, muitos momentos para desistir nós temos, mas se nós nos relacionarmos com Ele, Ele vai melhorando o nosso dia e vai deixando a gente mais leve. As coisas vão passando e os problemas que se achegam à nossa frente acabam ficando tão pequenos. Por quê? Porque nós estamos nos relacionando com a terceira pessoa. Nós estamos recebendo o poder de Deus, o sopro de Deus dentro de nós. Lá na sua casa. O segundo ponto, além de ser um momento interpessoal, é um momento de experiência, de estarmos nos relacionando, caminhando e sentindo. Sentir o Espírito Santo é necessário. Sentir o Espírito Santo é necessário. Sabe como você sente o Espírito Santo? Quando você está orando a Deus, quando você está clamando a Deus, quando você está buscando a Deus, aí você começa a chorar. É uma manifestação do Espírito Santo. Mas eu não sei porque eu estou chorando. Eu não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria. É porque o Espírito Santo está dentro de você. Aí você se arrepia. Você fala: meu Deus, o que é isso? Sabe, você sente forte. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Deus está orando, de repente parece que eu cresci. De olhos fechados, parece que eu cresci. Naquele momento, é como se Deus confirmasse no meu coração: olha, eu estou aqui perto de você, eu estou junto com você, você está sendo fortalecido por mim. Então, pode ficar tranquilo, por quê? Porque eu caminho com você. Sentir e se relacionar com o Espírito Santo e estar pronto através deste relacionamento é muito importante para a nossa caminhada. E Paulo nos alerta e dizia: em que vocês estão sendo batizados? Como igreja, nós estamos prontos para viver notavelmente essa vida que Efésios está relatando. Aonde? Essa igreja, Paulo escreveu uma carta para essa igreja, e no capítulo 2, no verso 19 ao 22, ele fala um pouco disso. Ora, mas eu estou pronto para viver essa vida? Você pode estar perguntando, pergunta aí para você: eu estou pronto para viver essa vida? Pode perguntar, pergunta na sua mente, pergunta para o seu amigo: você está pronto para viver essa vida aí? Esse pastor está meio assim, a palavra dele está meio, hoje está meio diferentona, né? Mas não é, porque o Espírito Santo está nos alertando, porque nós temos que ter uma vida diferente. O Espírito Santo, para você entender, é como uma graxa na engrenagem. A engrenagem, eu me lembro muito bem, quando eu passava perto das obras, que tinha aquela betoneira. Os engenheiros vão saber disso. Daqui a pouco o mestre de obra ia lá e catava uma graxa e colocava a graxa na engrenagem. Aquela graxa parava de fazer, aquela engrenagem parava de fazer barulho, ela começava parou o barulho. Por quê? Porque entrou a graxa entre as engrenagens. O Espírito Santo, e receba essa palavra como uma palavra profética. O Espírito Santo na tua casa, no teu trabalho, o Espírito Santo na tua vida, na tua escola, é como uma graxa, como um óleo que tira toda a imperfeição. Amém? Amém? O Espírito Santo tira a imperfeição, tira o barulho, tira o dente que está pulando. O Espírito Santo, quando entra dentro da tua vida, ele melhora muito. Você fica pronto para estar notavelmente separado. E vamos ver lá então o que está dizendo em Éfeso 2, do 19 ao 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos nós. Somos nós. Sou eu, é você. Não tem nenhum estrangeiro, não tem um forasteiro, mas estão todos aqui, são cidadãos dos santos. É para nós, essa palavra é para você.
Somos membros da família de Deus. É para você, é para mim. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É para nós. Todo domingo tem um pastor aqui pregando. Todo domingo tem um apóstolo aqui pregando. Nós estamos abençoados, o pastor Wilson. Nós temos um apóstolo aqui que prega para nós. Toda semana na célula tem alguém ministrando. Nós somos edificados nos fundamentos. Tendo Cristo Jesus como pedra angular, na qual todo edifício é ajustado. É o que nós estamos fazendo hoje, um ajuste. E cresce. Oh, aleluia. Quando ajusta, cresce. Quando organiza, cresce. Porque para crescer precisa ter base. Para crescer precisa ter fundamento sólido. Porque quando cresce sem base sólida, a própria palavra de Deus diz que cai a casa fundada sobre areia. Mas nós estamos aqui melhorando as nossas bases. Nós precisamos ajustar e cresce para tornar um santuário santo no Senhor. Somos nós, é nós. Nós somos a casa do Espírito Santo, ajustado e tornamos um santuário. O santuário é o que? É onde Ele mora dentro de nós. Nele vocês também estão sendo edificados, junto para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Glória a Deus. Você se sente bem sendo morada do Espírito? É assim que você quer ser? Ou você quer ser uma pessoa comum? Olha, igreja, a igreja não nasceu para ser comum. Se você está pensando que aqui dentro você vai conseguir ser um comum, você está no lugar errado. Porque aqui dentro você não vai ser comum. Aqui dentro você vai ser templo do Espírito, morada do Espírito. Você vai ser alguém construído para viver uma vida diferente, cheia do poder de Deus. Não vem aqui para querer ser um comum. Esse dia chegou lá um amigo na nossa célula, ele disse, olha, quando eu cheguei lá na igreja, o Espírito tocou em mim, porque aqueles louvores me fez lembrar uma igreja que eu frequentei lá nos Estados Unidos, e quando eu vim para o Brasil, eu pensei que eu estava querendo procurar um lugar, e o louvor me fez me arremeter a esse lugar, e me agradei, isso me agradou. Quem faz isso, igreja? Quem faz isso? Só o Espírito de Deus faz isso. Só o Espírito conecta você a Deus. Então, se tiver como um comum, você não se conecta a Deus. Mas se você tiver o Espírito Santo de Deus, você se conecta a Deus. E eu vou te dar 10 segundos para você levantar a sua mão e dizer, Senhor, muito obrigado porque este Espírito está aqui do meu lado. Eu vou te dar 10 segundos para você quietinho, do jeito que você quiser. Fala, Senhor, muito obrigado porque esse Espírito está aqui comigo, porque eu estou sendo transformado. Vai adorando, vai pedindo a Deus. Eu estou sendo transformado, eu estou sendo moldado, eu estou sendo edificado, eu estou crescendo e eu sou morada do Espírito. Aleluia, aleluia. A transformação precisa vir de dentro. Efésios 5:18, diz assim o texto, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Primeiro, vinho simboliza alegria. Na Bíblia, quando a Bíblia fala de vinho, ela fala de alegria. E neste texto aqui, o apóstolo Paulo está nos alertando para que nós não nos emocionemos só com as alegrias de fora para dentro. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, não vos embriagueis com vinho, porque no vinho acontece. Mas na original, você vai entender que o que Paulo está dizendo era, olha, a alegria de fora para dentro não vai fazer você se sustentar. O que ele está dizendo? Mas encher-vos do Espírito é uma opção de você trazer para dentro, de dentro para fora, esta alegria. O verbo encher não é uma opção, é uma ordem. Ele não está dizendo, mas se você quiser, você se encha. Mas se você desejar, você se encha.
Ah, mas se você não quiser, não tem problema, fica do jeito que você está. Fica com essa alegria de fora para dentro mesmo, que vai funcionar. Não vai funcionar. Se você não colocar isso num imperativo para dentro da sua vida e dizer, eu quero ser uma pessoa diferente na presença de Deus, eu quero viver o melhor de Deus, você vai dizer, eu preciso me encher, receber esse diferencial na minha vida, para me encaminhar um pouco mais, para me seguir um pouco mais. Mas como? Como? Qual que é o segredo para ser cheio? Se Paulo disse, é uma ordem, e ele disse isso para a igreja de Éfeso, porque ele mandou essa carta lá para Éfeso, vocês não têm opção, é uma ordem. Então, se é uma ordem bíblica, ela serve para mim e para você. Enchei-vos do Espírito Santo. Esqueça as alegrias de fora para dentro. As alegrias de fora para dentro, elas são passageiras. Elas acontecem. Não é errado também você ter uma alegria de fora para dentro. Isso é bom. Você vai numa festa, no aniversário, no casamento, se confraternizar com seus amigos. Eu não estou aqui chamando você para ser alienado, não. Eu não estou chamando aqui para você ser um alienado, não. Eu estou chamando aqui para você viver Deus na sua vida. Eu estou chamando aqui você para refletir Deus dentro de você. E Deus dentro de nós é isso, é alegria, é transformação, é gozo, é vida. É as pessoas olharem em você, porque mais vale um testemunho do que 1000 palavras. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, ali vai uma pessoa alegre, uma pessoa contente, uma pessoa... Olha, pode estar o problema que está. Você chega por perto, a pessoa fala, ó, fulano, vem aqui, eu quero estar perto de você. É por quê? Porque você tem um Espírito Santo de Deus. Aí quando você se aliena, e eu comecei a palavra falando um pouco do exagero, então eu não posso deixar de reforçar. Quando você se aliena, cria um exagero perto de você, as pessoas não querem estar perto de você. Aí a igreja fica mal vista. Eu não estou falando que é errado, mas eu estou falando que como missão de igreja, de pregar o evangelho, não funciona muito. Não funciona. O que funciona é você se relacionar e estar perto das pessoas, Deus dentro de você, e você transferindo Deus para as pessoas através do teu testemunho, e as coisas acontecendo de uma maneira natural, e Deus dizendo, olha, seja cheio, eu vou te enchendo, e você vai transferindo esse poder de um para o outro, e assim nós vamos crescendo e nos mantendo em pé. Aonde o evangelho, aonde Cristo não chega, o Islã chega. Aonde Cristo não chega, outras religiões chegam, e são muito mais radicais e não são saudáveis, não são o real de Deus. Mas onde o cristianismo chega, a paz, o regozijo, a glória, a permanência chega. E desde o nascimento da igreja até hoje, os homens vieram transferindo, e a responsabilidade nossa é essa, levar o evangelho através do nosso testemunho. Mas para isso acontecer, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Para finalizar, o segredo para ser cheio, primeiro é esvaziar. Por que você está dizendo isso? Parece tão simples. Não é simples. Se a gente não se esvaziar, porque a gente é cheio de coisa errada, a gente é cheio de coisa ruim, a gente tem cheio de problema, a gente é cheio de situações engraçadas que não combinam conosco. Mas então como que eu vou me encher de Deus? Eu preciso me esvaziar. E depois eu preciso me manter limpo. Para Deus se sentir naturalmente, confortavelmente, de enviar o seu Espírito ao meu encontro. Para me esvaziar, eu tirei o texto de Salmo 15, do 1 ao 2, que diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, esse estará apto ao tabernáculo. Mas é simples, não é? Você vê que não tem muito segredo? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Essa palavra fala a verdade no seu coração, ela significa ser sincero consigo mesmo. Às vezes a gente tenta se enganar. É assim naturalmente.
mas eu preciso ser sincero comigo mesmo. Eu preciso praticar a justiça. E eu preciso falar a verdade para o meu coração e dizer, olha, sai sentimentos ruins, sai pensamentos do inimigo, sai coisas do homem, vontade do homem. Um exemplo só para você ver como que isso é natural do nosso dia a dia. Vem alguém lá no trânsito, é normal, falar de trânsito é fácil achar alguém que se identifica. Primeiro sou eu. Hoje eu estou melhorando, mas primeiro sou eu. O cara te dá uma fechada, abre o vidro e ainda manda uma mão para você. E você fala, esse cara está errado, ele está fazendo isso comigo. Vou bater nele, eu tenho seguro, vou bater naquele carro. Depois eu chamo a advogada lá para resolver o meu problema. Você entra no seu eu, na sua carne. Eu duvido que você já não fez isso. Ou encontrar um vizinho, uma vizinha, que você tem uma diferença ali, você não está satisfeito, falam as verdades. Isso é um mover que vai contra o Espírito Santo. Então, quando você fala a verdade no seu coração, é o seguinte: eu tenho vontade de fazer, mas eu não vou me enganar, eu não vou fazer, eu vou resistir, eu vou praticar a justiça. Essa prática de justiça não é a justiça dos homens, não é a lei dos homens, não, é a prática da justiça de Deus. Amem o seu companheiro, ame o seu amigo como a mim mesmo, ame, pratique a justiça, seja sincero. E aí o Espírito Santo começa a se movimentar a seu favor. Você viu como que é fácil? Parece que tem segredo, parece que é impossível, parece que é inatingível. Quando a gente começa a falar, e eu fiquei com essa palavra no meu coração, eu falei, Deus, que maravilha! Isso é muito bom relembrar essas coisas, é muito bom viver essas coisas, porque quando eu vivo essas coisas vêm viver em mim. Não é difícil, é muito fácil. É só você exercitar. É só você dar liberdade. E amanhã, quando o dia raiar, você vai dizer, eu quero praticar a justiça, eu quero ser sincero, e eu quero falar a verdade no meu coração. Eu vou resistir ao mal, porque o Espírito Santo está dentro de mim. E por último, manter-se limpo. Isso é até mais difícil, viu? Eu acho que é mais difícil você se manter limpo. Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8. É mais difícil do que você praticar, se esvaziar. Porque esvaziar, esvaziou. Mas e para manter vazio? Nós estamos no mundo, todo dia a gente tem novidade, todo dia tem coisa acontecendo. Mas aqui, o mesmo Paulo, a igreja de Filipe, está nos alertando. E está hoje, por essa carta universal, alertando aqui a nossa igreja em Sejec, Ribeirão Preto, para como manter-se limpo. Capítulo 8, verso 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, meu Deus do céu, não dá nem para decorar, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Repete comigo o finalzinho. Nisso pensai. Meu Deus do céu. Irmão, igreja, esse é um desafio. Se o Espírito Santo estiver em nós, e Ele está em nós, e nós praticarmos essa limpeza cotidiana, nós seremos cheio da graça e da virtude e do amor e do Espírito. Vou repetir. Tudo que é honesto, 1. Tudo que é justo, 2. Tudo que é puro, 3. Tudo que é amável, 4. Tudo que é de boa fama, 5. Se há alguma virtude e se há algum louvor,
nisto pensai. É assim. Não precisa de segredo. Não precisa de coisas mirabolantes. Não precisa pular de trás para frente, da frente para trás, da piruleta. Não precisa disso. Só precisa se manter nessa posição. Porque aí o Espírito Santo vem e continua enchendo e fazendo maravilhas na sua vida. E eu quero te convidar a ficar em pé. Eu quero ler o resto do texto que está aqui em em Atos 19, enquanto o grupo chega aqui. Eu quero fechar essa palavra para dizer o que a manifestação do Espírito Santo proporciona na vida do crente, do cristão. O que ela proporciona? Verso de número 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Verso 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito, e falavam em línguas e profetizavam. Verso 7. E eram os 12 homens. A gente está aqui em mais de 12. Verso 8. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Agora eu quero ir para o verso 11. Depois dessa conversa e ele insistindo sobre essa presença de Deus, o 11 diz: e Deus, quem faz? Sou eu que faço? É o pastor Esdras que faz? É você? É o seu líder de célula que faz? É você próprio que faz? São as pessoas que fazem? Não, quem faz é Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, aí ele usa as pessoas, fez milagres extraordinários. Milagres são coisas que o homem não consegue entender e nem fazer. Verso 12: de sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Até aí. O que eu quero dizer com esse final aqui? Eu quero dizer que aonde há a manifestação do Espírito Santo, e a manifestação é essa que está dentro de nós, aonde há o Espírito Santo, e o Espírito Santo é esse que nos move, ali há uma glória de Deus. E nos tempos de Paulo diz a palavra que os lenços que Paulo tocava iam até as pessoas e as pessoas eram curadas. Por quê? Porque Paulo estava cheio do Espírito e derramando o Espírito sobre a igreja. O que eu quero te dizer é que hoje nós não estamos aqui te propondo uma oferta de você tocar em um lenço, porque eu não passo nem perto de Paulo. Eu tenho certeza que isso não funcionava. Para mim não, talvez não é certeza, mas eu acho que não. Mas o que o Espírito me toca fazer hoje é que, se você estiver propício a receber a graça, a unção, e pedir a Deus sobre esse problema insolúvel, sabe os milagres extraordinários que a Bíblia está dizendo? Hoje, nos dias de hoje, é um problema insolúvel. Nos dias de hoje é algo que você com as suas mãos não consegue realizar. E quando a gente cita o exemplo que os lenços iam e tocavam e faziam, nos dias de hoje é que o Espírito que vai chegar até você, ele vai chegar com um poder extraordinário, e ele vai te tocar, e ele vai te abençoar, e você vai ser curado. Sabe essa dor na alma que você tem? Sabe essa vontade que às vezes você tem de desistir? O Espírito Santo hoje vai visitar você e vai tocar na sua vida, e você vai se sentir curado. Você vai agora entender que o Espírito Santo está aqui, e como pelas mãos de Paulo ele curava as pessoas, o Espírito Santo hoje está aqui e vai nos curar. O meu problema não é emocional, o meu problema é físico. Nós temos testemunhos
lá no nosso grupo mesmo, de pessoas que foram libertas pelo poder de cura sobrenatural. Os médicos não entenderam os exames. Os médicos disseram: olha, a gente vai fazer aqui só vamos dar uma olhada aqui, só para ver como é que está, mas está tudo bem, mas nós vamos só ver se realmente está bem. Então, Deus cura o nosso corpo também. Deus cura as enfermidades do corpo também. Mas você está desempregado. Você está desempregado. Ah, mas eu não consigo emprego. Sabe o que você vai fazer? Você vai orar agora. O Espírito Santo vai capacitar o seu currículo na mão daquela pessoa que está fazendo a seleção. E você vai testemunhar aqui, vai dizer: olha, eu fui cheio do Espírito Santo naquele domingo, e o meu currículo pulou 200 currículos, caiu na mão de um diretor, ele me chamou. Caiu na mão de um chefe, ele me chamou. Sabe, aquela conta que às vezes está difícil pagar. E eu estou falando coisas aqui para você ficar pensando no que está acontecendo. O Espírito Santo vai capacitar você como um bom profissional, e você vai pagar, você vai receber aquelas inadimplências que você tem, você vai vender os imóveis que estão sobre a sua responsabilidade, você vai resolver os casos jurídicos que estão sobre a sua responsabilidade. Deus vai te dar inteligência, intelectualidade profissional diferenciada. A sua empresa, como a minha, como a nossa, Zé, nós vamos vender mais, nós vamos viver o melhor de Deus. Por quê? Porque as mãos, os lenços, entendam, do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo está passando aqui hoje na nossa vida, está capacitando nós, e nós vamos sair daqui cheio. E quando eu falo do Espírito Santo, eu não estou falando que nós vamos pular, que nós vamos se pular também. Eu entendo que o Espírito Santo faz isso, mas eu estou falando que você vai sair daqui da maneira diferente. Você vai sair pisando leve. Por quê? Porque o Espírito Santo está capacitando você nas suas competências profissionais, competências intelectuais, nas suas competências de pai de família, e muito mais que isso, está capacitando você na sua competência de servo de Deus, que prega o Evangelho e que luta por uma causa neste mundo. Aleluia. Eu queria só que você entendesse o que eu vou dizer agora. É um filtro. Mas como eu consigo entender se eu estou ou se eu não estou fazendo as coisas diante do Espírito Santo? Isso é uma palavra que foi escrita, ou seja, uma frase do Billy Graham, né? Billy Graham, que partiu no Senhor este ano, mas ele deixou um princípio de sabedoria. Eu chamei de princípio de sabedoria. Ele diz assim, ó: na nossa vida hoje, 95% das atividades continuariam a ser realizadas se o Espírito Santo fosse removido do nosso meio. Porém, na vida daqueles cristãos primitivos, os primeiros lá atrás, que foram convertidos através do protestantismo, que receberam o poder de Deus, 95% de todas as atividades seriam interrompidas se o Espírito Santo fosse removido. Olha que chave, que palavra que Billy Graham deixou para nós. Que palavra. Então, quando eu li isso, eu falei: como está fácil de eu fazer uma análise. Então eu queria aproveitar agora. Eu terminei a palavra 7h30, eu quero mais 5 minutos para você refletir, enquanto a gente canta mais uma estrofe desse hino, que eu quero que você saia daqui abençoadíssimo e tenha esse momento de reflexão. Pensa aí, se você tirar da sua vida o Espírito Santo, 95%, 90%, 70% você consegue fazer? Ou só 5%? O Espírito Santo está na sua vida para fazer a diferença. O Espírito Santo está na sua vida para tirar você do comum. O Espírito Santo está na minha vida e na sua vida para fazermos a diferença nos dias de hoje. E em nome de Jesus, nesta noite, nós estamos aqui sendo abastecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos lá, mais um. Vamos provar qual é a Vai fazendo a análise aí. presença. Vamos provar tua graça e bondade.
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, nesta noite, nós queremos te pedir, Senhor, que tu não se ausente da nossa vida. Ó Deus, que a tua graça infinita, que o teu amor infinito mantenha-se, Senhor, nas nossas vidas, não se ausentando de nós o poder do Espírito Santo, não se ausentando de nós, Senhor, a força sobrenatural, nos dando, Senhor, sabedoria para viver no dia a dia, nos dando força, nos dando ânimo espiritual para esta caminhada que nos é proposta, Senhor, nos desafios que temos ao longo das semanas, nos desafios profissionais, nos desafios pessoais, nos desafios dentro da nossa casa, da nossa família, no Senhor, nos desafios diante da igreja. Quantos desafios nós temos para o crescimento espiritual desta igreja, quantos desafios nós temos para o crescimento do evangelho, do reino de Deus. Senhor, esta semana nós tratamos vários assuntos acerca de missões, de palavras, Senhor, estratégias divinas para o crescimento. Nós te pedimos que este crescimento venha através da presença do Espírito Santo. Blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, blinda o nosso corpo, purifica-nos, mantenha-nos cheios da tua graça e do teu poder. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre.